Olá, muito bem-vindos ao quarto episódio das nossas Conversas no Sofá. Hoje vamos falar de plataformas digitais para investimento, vamos falar de plataformas P2P, empréstimos P2P, e de plataformas para compra de ações e obrigações. Fique atento até ao final deste episódio, porque no final do episódio eu vou-lhe dizer exatamente quais é que são as plataformas que eu utilizo. Ora bem, hoje vamos falar de um assunto que eu inclusivamente já falei num dos episódios anteriores, salvo erro no segundo episódio, e basicamente vocês, a audiência, perguntou sobre quais eram as plataformas em específico, etc, e que queriam que eu falasse um bocadinho mais tanto do conceito de empréstimos P2P, como também do investimento em ações e quais as melhores plataformas, etc. Foi por causa disso que eu dei este nome a este episódio, Plataformas Digitais de Investimento, porque está a acontecer uma mudança na internet ao nível do investimento. Aliás, os mercados financeiros estão a mudar bastante, como eu já tive a oportunidade de fazer referência nos relatórios de análise da Arrow, e os ciclos, enfim, económicos e financeiros estão em constante alteração. O setor da banca também está em rápida mudança. Há imensos processos que estão a acontecer, as operações estão a ficar cada vez mais automatizadas e monitorizadas digitalmente, etc. E, portanto, está a acontecer uma grande mudança neste setor. E no setor do investimento nós podemos ver que desde há alguns anos a esta parte, essencialmente este investimento ficou acessível a muito mais pessoas com a proliferação de plataformas online que permitem este tipo de investimentos, e nesse contexto surgiram dois tipos de plataformas muito distintos para obrigações e ações. No campo das obrigações estamos essencialmente a falar de empréstimos peer-to-peer, que significa essencialmente de pessoa para pessoa ou de par para par, de ponto para ponto, e também as corretoras online, que potenciaram a compra e venda de ações e obrigações também, quando até essa altura só a banca é que efetivamente disponibilizava em Portugal um método de compra e venda de ações. Ora bem, relativamente às plataformas P2P, elas estão de certa forma a mudar o sistema bancário a nível mundial, porque aquilo que acontecia até agora eram as entidades que se queriam financiar, como os particulares, empresários de pequena, média e grande escala, iriam naturalmente à banca financiar-se. Nós tivemos essencialmente um período da história em que a banca assumiu este papel. Antes da banca assumir este papel, como provavelmente sabe, havia sociedades que emprestavam este tipo de capital a este tipo de pessoas que necessitavam deste capital. Ultimamente tem sido a banca, ou nos anos mais recentes tem sido a banca a assumir este papel, e mais recentemente então houve a proliferação de plataformas digitais que potenciaram isto. Estas plataformas são chamadas P2P, e aquilo que acontece é que nestas plataformas deixa de existir a intermediação do sistema bancário, porque são as próprias pessoas a emprestar dinheiro a quem requer o capital, sejam particulares ou pessoas coletivas. E isto essencialmente faz com que haja muito menos margem de ganho para o sistema financeiro, porque normalmente estas plataformas cobram uma comissão sobre as transações bastante mais reduzidas do que aquilo que é o que a banca cobra, de uma forma geral. Permite as pessoas saberem em que projetos é que estão a investir, muitas vezes, especialmente as plataformas P2P dedicadas a micronegócios, essencialmente projetos agrícolas, etc. E tem toda uma maior potencialidade, porque também nos permite fazer empréstimos de valor bastante mais reduzido e fazer mais empréstimos dessa forma, com o mesmo capital, e portanto diversificar muito o tipo de investimento. Para mim, isto são plataformas de obrigações perfeitamente normais, com a característica que de facto possam ser obrigações que exigem um investimento bastante mais reduzido, permite então a diversificação maior para o mesmo capital, permite conhecer os projetos em que realmente estamos a investir, e portanto eu só vejo vantagens, além de, claro está,
a comissão do sistema intermediário, não lhe vou chamar sistema bancário porque são plataformas que provavelmente são reguladas por entidades bancárias, mas não são, pelo menos aos meus olhos, entidades bancárias. E, portanto, o intermediário no meio acaba por ficar com uma margem bastante mais pequena. Há algumas plataformas P2P conhecidas, como, por exemplo, o Mintos, que é uma plataforma, salvo erro, da Letónia, onde Letónia, Estónia, Lituânia são 3 países que têm uma presença muito grande nesta área. Temos então a Mintos, como eu disse, temos o Bondora e temos talvez a minha preferida, que é a Twino. E nestas plataformas elas têm vindo a evoluir, portanto isto é um tipo de investimento bastante recente e elas têm vindo a transformar-se bastante rápido. Uma das coisas que de facto essas plataformas têm potenciado é o autoinvestimento em novos empréstimos, ou seja, sempre que há cupons recebidos pelos empréstimos feitos e a devolução do próprio capital, essas plataformas hoje em dia permitem o auto-reinvestimento desse capital e, portanto, são extremamente passivas, extremamente fáceis de utilizar. Outra coisa que algumas destas plataformas oferecem, e em particular o Twino oferece esta característica, é o Buyback Guarantee, que basicamente significa que caso exista um default nesse empréstimo, caso a pessoa ou a entidade coletiva que recebeu o empréstimo não esteja disponível para pagar, não consiga fazer face à obrigação, a própria plataforma vai assegurar que o investidor não perde pelo menos o seu capital nesse empréstimo. Algumas, inclusive, já asseguram o próprio juro. E claro que a segurança deste tipo de plataformas é a questão central. O que é que acontece se estas empresas que detêm estas plataformas falirem? Esta questão não se coloca no sistema financeiro normal, porque os bancos, a história mostra-nos que mesmo quando os bancos vão à falência, os Estados não deixam que eles efetivamente cessem a atividade, muitas vezes. Nós temos exemplos em Portugal recentes disso, como aquilo que aconteceu com o Novo Banco. No caso destas plataformas, uma vez que não fazem parte do sistema bancário diretamente, existe então essa preocupação, que é uma preocupação real. Em todo o caso, eu acho que existem imensas vantagens deste tipo de plataformas comparativamente com aquilo que é o sistema tradicional e que eu já mencionei, como a hipótese de diversificação, começar com pouco capital, conhecer os projetos em que se investe, escolher o tipo de empréstimos concretos em que se investe e, de certa forma, financiar diretamente um particular ou pessoa coletiva sem a necessidade de um intermediário no meio que retire para si uma grande comissão. Estas plataformas vieram naturalmente potenciar o investimento das massas, algo que era apenas exclusivo a grandes investidores, hoje está essencialmente disponível a todos e por isso estas plataformas têm um papel bastante importante, na minha opinião, e estão a contribuir para mudar o sistema financeiro como um todo. O segundo tipo de plataformas que eu incluiria neste bolo de plataformas para investimento online são as corretoras online. As corretoras online já são naturalmente mais antigas do que as plataformas P2P, porém estas corretoras online têm também vindo a desenvolver-se, têm vindo a aparecer novas corretoras. Aqui eu no caso das corretoras não vou mencionar nomes, aqui eu coloquei na descrição deste vídeo, pode ver, inclusivamente a partir do momento em que começar a investir acho que recebo 20 euros e eu também recebo esses 20 euros no caso de se registar pelo link que eu deixo abaixo. Eu uso uma corretora low cost, no caso desta corretora em particular pode colocar exatamente a mesma questão que se coloca nas plataformas P2P, que é o que é que acontece no caso de entidade que garante estes ativos falir. Mas enfim, isso é uma questão que eu obviamente não vou explorar neste vídeo. Aquilo que eu queria dizer é que as corretoras online, comparativamente aos bancos, têm diversas vantagens. Poderão ter desvantagens também, cabe a cada um de nós pesar e analisar tudo o mais detalhadamente possível e perceber se faz sentido para o nosso caso em particular, só que existe uma vantagem muito óbvia que eu encontro nas corretoras online,
ou duas vantagens muito óbvias que, de facto, faz sentido salientar. A primeira tem a ver com o facto de que as comissões são tradicionalmente bastante mais baixas e para quem tem pouco capital na Bolsa, este é, aliás, um dos erros do investimento na Bolsa, é que quem tem pouco capital normalmente não consegue ver resultados muito notórios exatamente pelas comissões que paga. Quando investimos pouco capital, as comissões, percentualmente falando, são normalmente bastante mais altas e, portanto, o lucro, os réditos que obtemos ao investir na Bolsa não são tão notórios. Esta é, a meu ver, a primeira grande vantagem das corretoras online, comparativamente àquilo que é o sistema bancário. Tradicionalmente cobram comissões mais baixas. O facto de cobrarem comissões mais baixas, já agora, também permite o facto de os investidores eventualmente terem posições mais curtas, portanto, posições em que compram e vendem com uma rapidez bastante maior do que noutros casos, em que têm posições durante anos sem as liquidarem, exatamente pelas comissões serem mais baixas. Quando as comissões são altas, uma plataforma, mesmo uma corretora online com comissões altas, é impossível fazer esta compra e venda de posições de uma forma muito rápida, também conhecida por trading. A segunda grande vantagem das corretoras online tem a ver com o serviço mais personalizado que normalmente estas corretoras oferecem, comparativamente com aquilo que é a banca. Em particular, estas corretoras são especializadas em mercados de ações e obrigações e, portanto, têm analistas, têm pessoas que realmente entendem do mercado de ações, o que normalmente não é comum na banca, ou pelo menos tão comum na banca. Estas pessoas realmente conhecem o mercado de ações, são muitas vezes elas investidores, analistas, técnicos, etc. E isto permite que nós tenhamos um serviço bastante mais personalizado numa corretora desta natureza. É claro que corretoras diferentes oferecem serviços totalmente diferentes. Corretoras com comissões muito baixas têm a vantagem, obviamente, das comissões serem muito baixas, mas por outro lado não costumam ter um serviço tão personalizado. E por isso, enfim, cada investidor deverá fazer a sua análise e perceber qual é que será a melhor corretora para o seu próprio caso. Falando agora do meu caso particular, eu invisto na Mintos, portanto invisto em empréstimos P2P através da Mintos, do Twino, não invisto na plataforma principal em Portugal, de P2P, porque sinceramente faltam estas questões de buyback guarantee e também taxas altas. No Twino eu cheguei a investir a cerca de 10, 12% ao ano, que são taxas bastante interessantes e que não é possível na plataforma portuguesa equivalente. Relativamente à corretora, aquela que eu utilizo está em baixo. Eu normalmente recorro a essa corretora simplesmente porque faço posições curtas-médias, não faço trading diário nem nada que se pareça, mas gosto de ir alternando as minhas posições em consonância com aquilo que eu acho que é o evoluir dos mercados. Tenho algumas posições de facto longas, mas enfim, essas serão uma parte. A outra parte de facto faria sentido apenas com comissões baixas, daí eu utilizar essa corretora. E pronto, muito obrigado pela visualização do vídeo. Se por acaso gosta das nossas conversas no sofá, eu tenho duas outras coisas para lhe pedir muito rapidamente, muito fáceis. Subscrever o canal se ainda não o fez, partilhar este vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, para que os seus amigos também conheçam este projeto. E, naturalmente, visitar o nosso site e o nosso blog, que contém imensa informação sobre investimento imobiliário. Vamos também ter alguns posts sobre episódios especiais das conversas no sofá, mas claro que o blog The Arrow será sempre dedicado ao investimento imobiliário. E pronto, vejo para a semana. Até lá, fique bem.